Queridos e queridas, vamos iniciar mais uma aula de história. Já separaram o material, já copiaram a agenda, então vamos iniciar a nossa aula. No livro Marcha Criança, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é arqueologia. E no livro Fortaleza, nós vamos estudar sobre as praças, nós vamos estudar também sobre o cinema, e também sobre algumas brincadeiras, tá bom? Aí no livro Marcha Criança, na página 83, tá dizendo assim: arqueologia e a história das cidades. Abram aí o livro de vocês. Vocês sabem o que é arqueologia? E quem é o arqueólogo? Para quem não sabe, a arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas. É assim, para a gente saber tanto do passado como do presente, nós sabemos através de objetos que esses arqueólogos eles conseguem achar, certo? E é a partir da análise desses objetos materiais que o arqueólogo ele investiga. Ele vai escavar, depois, aí vai investigar, né, no sítio arqueológico e observar o que foi deixado ali, o que foi deixado naquele território, com o objetivo de entender como ele foi ocupado, como esse território foi ocupado, certo? Por exemplo, recentemente foi achado um pote chinês de 2000 anos atrás que tinha um líquido dentro. Eles tinham que descobrir o que era, né? E eles descobriram que era um licor medicinal, mas isso não é logo, não descobre logo assim não, vai haver uma pesquisa, né? E também foi achado um cemitério saxão, anglo-saxão. E dentro desses túmulos, parece que era quase 200, eles acharam cordão de ambar, acharam facas, acharam facas, moedas. Então, eles vão, depois que eles acham isso aí, eles vão, né, pesquisar para saber de quando era, quanto tempo faz, né, ou fez. Então, eles fazem isso, os arqueólogos, certo? E a arqueologia é para isso. É a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades. E tem que ser materiais, né, concretos. Aí diz assim, ó, a arqueologia é uma ciência que estuda as sociedades do passado mediante a observação do que se chama cultura material. Ó, ferramentas, móveis, adornos, vestimentas, armas, artesanatos, construções, restos orgânicos, né, restos de comida, lixeiras, e os próprios indivíduos como ossadas, sepultamentos e múmias. A gente vê, ultimamente nós temos visto muitos arqueólogos, né, achando múmias. A arqueologia consegue estudar o desenvolvimento das sociedades e culturas, enxergando mudanças através do tempo. Aí temos aqui escavações na área do cais do Valongo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2011. Aí tudo escavado, né? Aí tem aqui. E o projeto que fez essa escavação aqui foi o projeto Genoma, da USP. Aí temos aqui, em 2016, o local foi construído em 1811 e utilizado como área de desembarque de africanos escravizados até 1831. Então eles descobrem todas essas datas. Ele havia sido aterrado, na década de 1890 e foi redescoberto após o trabalho de revitalização do Porto do Rio de Janeiro, a partir de 2011.
Arqueólogos e outros profissionais fizeram escavações no local e encontraram objetos como anéis, amuletos e botões feitos de ossos. Muitos deles pertencentes aos africanos que foram trazidos para o Brasil. Tá vendo aí a imagem dos achados, né, arqueológicos do Cais, do Valongo, em 2012? Muita coisa eles acharam. Por isso que eles descobriram que eram dos escravos, né? Dos escravos africanos. Certo? Agora vocês vão pegar o livro Fortaleza, História Fortaleza. Abram aí na página 78. Vocês sabem que o nosso centro de Fortaleza tem muitas praças. Nós temos a Praça José de Alencar, nós temos a Praça da Lagoinha, nós temos a Praça do Ferreira, nós temos o Passeio Público, nós temos a Praça do Carmo, a Praça Coração de Jesus, nós temos a Praça dos Leões, que eu já falei também sobre a Praça dos Leões, falei sobre a Praça do Ferreira e também sobre o Passeio Público, né? Olha só, a Praça da Lagoinha, ela fica a poucos metros da Praça José de Alencar. Lá antes era uma lagoa, aí aterraram e construíram a praça. E vocês sabem que o nome da praça é Capistrano de Abreu, mas é conhecida popularmente como o quê? Praça dos Malandros. E lá tem vários vendedores ambulantes, tem muitos produtos que eles vendem. Essa praça, ela é bem antiga. Vocês sabiam disso? Está dizendo aqui, ó, logo no começo da página 78, que a alguns metros da Praça José de Alencar encontramos a Praça Capistrano de Abreu, a Praça da Lagoinha, conhecida popularmente como Feira dos Malandros. Ela é bem antiga e também foi construída sobre uma lagoa, como eu disse, né? Seu nome é uma homenagem ao historiador Capistrano de Abreu, certo? Ele era cearense. Aí nós temos também a Praça dos Leões. Lembra a Praça Tibúrcio, né? General Tibúrcio, que lá tem os leões e tem estátuas de bronze, tem vários bancos. E ela foi construída em 1912, pela gestão do prefeito Ildefonso Albano. E nela nós encontramos esculturas de leões feitas de bronze, como eu disse, trazidas para cá, trazidas de Paris, no século XX. Muitas árvores, as pessoas podem ficar lá sentadas um tempo. É bem agradável. E ao redor ali dessa praça, nós temos a Assembleia, o prédio da Assembleia Legislativa, né? Nós temos também a Igreja do Rosário e o Palácio da Luz. A gente passa assim, não sabe, né, o nome desses patrimônios, né? A gente só olha e não procura saber, mas são bastante importantes, fazem parte da nossa história. E além dessas praças, encontramos no centro de Fortaleza também a Igreja do Carmo. Foi erguida em 1850. Tem aí ao lado, né? Aí a imagem no livro de vocês. E ela é uma praça que foi muito importante, e ainda é importante, né? Para lazer. Foi para também manifestações religiosas, políticas. Temos também a Praça Coração de Jesus, fundada em 1880. Lá tem o terminal de ônibus. E bem próximo ali temos o Parque da Criança. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me levava, sempre no Dia das Crianças, tinha várias brincadeiras, sorteios. Aí davam picolés, davam algodão doce. Era muito bom, era muito legal. Assim, a gente ficava assim à vontade, não tinha problema com violência. A gente ia mesmo para se divertir, era bem animado. Então ali no Parque da Criança
que é próximo ao coração de Jesus, né? Temos, na verdade, o nome é Parque da Liberdade, mas também é conhecido como a Cidade da Criança. Aí também chama o Parque da Criança, né? É um espaço público da nossa cidade, ó, também bem antigo, né? Já tem muitos anos. E também foi ponto de encontro dos namorados. Os namorados iam para lá, né? E também para as crianças brincarem. Antigamente era chamado, sabe como? A lagoa que tem lá? Lagoa do Garrote. Servia de local de descansos para os viajantes. Olha aí, gente, como era bom, né? Como era tranquilo. Hoje a gente não pode mais nem sentar, nem ir para o parque da criança, porque a violência está demais. E aí a gente acaba evitando, né? Mas já pensou se tivesse como antigamente, que sem essa violência exagerada aí, que eu ia, brincava, passava uma tarde lá com a minha família e não tinha nenhum problema. A gente não ficava preocupado em ser assaltado, né? Aí outra praça bem importante aqui de Fortaleza, fica aqui, lá no antigo Banco do Nordeste, que hoje é o Centro Cultural Banco do Nordeste. Estamos falando da Praça Murilo Borges, construída em 1984. Então são várias praças que nós temos no centro, que nós temos que, assim, fazer questão de saber, né? Quando foi construída, fundada, foi homenageada, quem foram os homenageados, a história que eles, qual foi a contribuição deles aqui na nossa cidade, né? E também, gente, aqui na página 82, Fortaleza na era do cinema. Vocês estão acostumados hoje a ir para o cinema nos shoppings, né? Mas antigamente não era assim. Quando eu era criança também, eu ia para o cinema São Luís ali, eu ia para o Diogo. Eram outros cinemas que hoje estão fechados. Mas na época eu ia pra lá, não tinha cinema em shopping, como tem hoje no Benfica, no Del Passeio, né? Como tem no Iguatemi, não tinha. Aí aqui tá dizendo assim, ó, com certeza você já foi ao cinema, com certeza. Quem não foi, vá, porque é muito bom, né? Às vezes a escola leva, durante as férias escolares, né? Vocês vão com os pais. Mas nem sempre os cinemas funcionaram nos shoppings. Na verdade, os primeiros cinemas surgiram no coração da cidade, lá no centro de Fortaleza, na rua Guilherme Rocha. Então, foi no século XX, as primeiras salas de exibição de filmes. Aí, em 1907, Fortaleza entra para a era do cinema. Olha aí, Fortaleza começou a ser importante, né? Graças à iniciativa de um italiano chamado Vitor Di Maio, que montou a primeira sala de exibição na atual Guilherme Rocha, nos fundos da Maison Art Nouvelle. Veja a influência francesa sempre, né? Por causa da Belle Époque, né? Nome dos cafés, das lojas. Aí 2 anos depois, mais 2 salas de exibição foram montadas na atual rua Major Facundo, por iniciativa do italiano Mesiano e do empresário Júlio Pinto. Aí em 1910 foi a inauguração do cinema Politeama. Mas foi em 1917 que foi fundado um dos maiores cinemas de Fortaleza. Vocês sabem qual foi esse cinema? Foi o Cine Majestic. Chique, né? Tá aí ao lado a foto dele, né? Foi a partir da inauguração desse cinema que as famílias passaram a adquirir o hábito de sair de casa para assistir as películas, né? Mudas. Lembra que vocês já viram os filmes do Charlie Chaplin? Né? E daquele outro que tem aqui no... Esqueci o nome dele agora. Mas vocês não escutam a voz, é só a movimentação, né? Do ator, né? Do personagem.
Mas assim, bem engraçado. A gente entende tudo que acontece. Então, naquele tempo, o cinema era mudo. Agora, já imaginou hoje o cinema mudo? Hoje já não tem graça não, né? Naquela época, porque estava iniciando, tudo bem. Mas hoje a gente não consegue ver o cinema como mudo. Não tem como. Nem preto e branco e nem mudo. Então, o Cine Majestic, fundado em 1917 pelo cearense Plácido de Carvalho, estava localizado aonde? Lá na Praça do Ferreira, né? E foi considerado o primeiro palácio cinematográfico do Nordeste. Ele funcionou até 1968, quando foi totalmente destruído por um incêndio. 4 anos depois, o empresário Luiz Severiano Ribeiro inaugurou o famoso Cine Moderno. Isso se deu em 1921, sendo que a sala de exibição foi construída em formato de palácio egípcio, que é o primeiro cinema a exibir filmes com som. Ah, já melhorou, né? Em 1940, o empresário Luiz Severiano Ribeiro inaugurou mais um cinema em Fortaleza. Estamos falando do Diogo. Esse eu fui também. Localizado na rua Major Facundo, no edifício mais alto daquela época. Algum tempo depois, mais precisamente no dia 26 de março de 1958, seria inaugurada a mais bela casa de espetáculos cinematográficos do país. Estamos falando do Cine São Luís. Nossa, muito lindo, né? Lá dentro. Vocês já foram? Um dos cinemas a sediar festivais de cinema importantes como o Cine Ceará. Então temos aí a foto do Cine São Luís ao lado. Aí tinha os cinemas, hoje tem ainda, mas só que em shoppings, né? E também tinham as brincadeiras. Nossa, como eu brinquei! Eu não tenho do que me queixar. Você brinca bastante. Na época que eu era criança, a gente podia brincar na rua, né? Hoje são poucos os lugares que você pode brincar na rua. Mas eu brinquei muito de peão, brinquei muito de corda, eu brinquei de bila, como eu já falei aqui antes, quando eu falei das brincadeiras, né? Eu brincava de 7 pecados, eu brincava de patinete, que o patinete era construído, né, pelos meninos, carrinho de rolemã, eu joguei de bola, eu brinquei de carimba, e eu creio que vocês já brincaram de muitas coisas. Hoje já mudaram o nome de algumas brincadeiras, né? Então aqui na página 84 diz assim, brinquedos e brincadeiras. Além do acesso das famílias fortalezenses ao cinema, antigamente o ambiente da cidade era diferente, muito diferente. A gente brincava sem ter medo que alguém entrasse na rua com um carro desgovernado, ou então algum assaltante ou estuprador, né? A gente brincava à vontade, era inocência, pureza, né? Então a gente podia brincar, as crianças podiam brincar nas ruas. Aí tá mostrando aí as crianças felizes, né? Brincando aqui embaixo de bila, de pipa, de corda, peão. Então as crianças brincavam de esconde-esconde, eu brinquei muito de esconde-esconde. Vocês brincam de esconde-esconde? É muito bom brincar, faz bem, criança tem que brincar, né? Criança tem o direito de brincar. Então, de jogos dos países, temos o Banco Imobiliário. Então aqui, ó, tá dizendo aqui na página 85. As crianças brincavam de esconde-esconde, de barra, de jogo dos países, de guisado. Brinquei muito de guisado no quintal da minha casa. A gente fazia ali a comidinha e usava as folhas das árvores, que a gente tinha muita árvore no quintal. Pulavam corda, de amarelinha, de bola de meia também a gente fazia a bola de meia. Jogavam pedras, joguei muito de pedras, né? De casinha, de bila, de peão e de muitas outras brincadeiras. As crianças utilizavam bastante a imaginação. Hoje ainda utilizam,
Mas só que hoje as brincadeiras são outras, né? Confeccionando os seus próprios brinquedos. A gente fazia nossos brinquedos. Hoje já está muito fácil, né? Você vai ali na loja e compra o brinquedo que você quiser e você escolhe. Geralmente feitos de madeira, naquela época era feito de madeira, de papel, de lata, de caixinha de fósforo. Eu lembro que a gente fazia sofá, fazia banquinhas, tudo de caixa de fósforo. Fazia de pano, de folhas de árvores e tantos outros materiais. Hoje em dia, as brincadeiras e os brinquedos de meninos e meninas são bem variados e modernos. Hoje em dia você já sabe quais são os jogos, né? Como videogames, jogo da memória, jogos online e muitos outros que fazem uso da tecnologia. Hoje tem, devido a essas mudanças, né, na nossa sociedade, muitas crianças estão só dentro de casa, brincando com jogos eletrônicos, né? Então, não tem mais essa liberdade de estar brincando na rua, de fazer o próprio brinquedo, de ter esse gostinho de fazer o brinquedo e depois ir brincar com os colegas. Mas aproveite para brincar bastante com os primos, irmãos, os amiguinhos, porque faz bem, né? Faz bem pra criança, né? Eu não tenho que me queixar, graças a Deus brinquei muito. Então é isso, meus amores. Agora vocês vão fazer a atividade da página 84 e 85 do livro Marcha Criança. E aqui, da página 80 do livro Fortaleza, 81, 82, 85 e 86. Vocês vão interromper o vídeo e fazer as atividades dos dois livros, tá bom? Vou corrigir aqui na página 84 e 85. Primeira questão diz assim: observe a seguir as 3 imagens de uma construção do bairro da Luz, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Perceba que muita coisa mudou conforme o tempo foi passando. Ao lado de cada imagem, escreva as mudanças que você identifica nela em relação às outras duas. Então, a gente vê aqui algumas mudanças. Aí, a primeira, não havia postes e fiação elétrica, a rua era de terra. Aqui, ó. Não havia postes e fiação elétrica, a rua era de terra. Na outra imagem embaixo, no Convento da Luz em 1967, a calçada diminuiu em comparação com a foto de 1875. Tá vendo? Aí na primeira imagem tinha a calçada, né? Aqui na segunda imagem, 1967, a calçada diminuiu em comparação com a foto de 1875, que foi a primeira foto. E na terceira foto, na foto atual, nota-se mais fiação elétrica, embora o prédio e o muro continuem os mesmos. Então, vocês viram aí várias mudanças, né? Aí na página 85, diz assim a segunda questão, tá aqui a segunda questão. Temos aí a imagem da Praça do Marco Zero, no bairro do Recife, Recife Antigo. E podemos dizer que esse bairro sofreu mudanças com o tempo? Sim. Como você percebeu isso? Está bem visível aqui, né? É possível perceber observando os prédios antigos que se mantiveram com o tempo em contraste com o edifício mais moderno. Então, a gente está vendo aqui um edifício antigo com um edifício que está aqui ao lado, mais moderno, certo? E a terceira questão, com os colegas, não pode no momento, né? Conheça um pouco mais o município onde mora. Pesquise em museus e bibliotecas, converse com os moradores antigos, observem fotos que mostrem a história do município. Faça uma ficha em uma folha de papel
à parte com as seguintes informações sobre o município: nome atual, outros nomes que já teve, local onde se estabeleceram os primeiros habitantes, motivo que os levou a se estabelecerem neste local. C. Elabore um cartaz com fotos, gravuras e mapas mostrando o município atualmente. D. Não tem como, conversar. Deixa eu ver aqui. Observem atentamente a ficha e o cartaz. Com base neles, escrevam em uma folha de papel à parte a história do município. Que mudanças ocorreram? Foram positivas ou negativas? Por quê? E exponham em um painel tudo o que foi produzido, a ficha, o cartaz e a história do município. Isso aí vocês vão ficar à vontade, certo? Então, agora nós vamos fazer a correção do livro Fortaleza. Vou corrigir aqui no livro Fortaleza, nas páginas 80 e 81. Primeira questão: explique com suas palavras o que se pede. Pode ser com suas palavras, viu? Porque aqui mais dentro do contexto está certo. Por que a Praça do Ferreira é considerada o coração de Fortaleza? Porque tudo girava em torno dela e é considerado um ícone da cidade. B. Que personagem da história de Fortaleza foi homenageado com a construção da Praça do Ferreira? O boticário Antônio Rodrigues Ferreira. C. Por que o passeio público recebeu o nome de Praça dos Mártires? Por ter sido palco de grandes acontecimentos políticos. Isso aí na página 80. Agora vamos para 81. Como era feita antigamente a divisão de pessoas que frequentavam o passeio público? Você concorda com essa separação? Então era assim. O primeiro, era dividido em 3 espaços, O primeiro, na Alameda Caio Prado, circulavam as pessoas mais ricas. O segundo, ao meio, na Alameda Carapinino, circulava a classe média. E o terceiro espaço, lá embaixo, já próximo à praia, na Alameda Padre Mororó, circulavam os pobres e discriminados. Dos lugares que foram apresentados, discutidos e que compõem o patrimônio de Fortaleza, qual você achou mais interessante? Resposta pessoal. 2. Pesquise e anote abaixo a origem do baobá, localizado no passeio público. Então, vocês têm que pesquisar. Terceira questão. O bode ioiô faz parte da nossa história no início do século XX. Assim, escreva 3 informações sobre o bode ioiô que mais chamaram a sua atenção. Então, você, com certeza, também escreveu informações sobre ele. Foi na aula passada, nós falamos muito sobre o bode ioiô, Página 82, vocês têm que fazer uma pesquisa, Pesquise e descreva como era a Praça José de Alencar antigamente e como é hoje, observando os aspectos de mudanças e de permanências. Então, você vai registrar aqui embaixo suas descobertas, é uma pesquisa também. Na página 85, a primeira questão diz assim: atualmente, onde se concentram a maioria dos cinemas de Fortaleza? Nos shoppings da cidade de Fortaleza, como Iguatemi, Del Passeio, Shopping Benfica, vocês escrevam aí. 2. Que cinemas ainda existem no centro da cidade? Pesquise e registre abaixo, também tem que pesquisar. 3. Pesquise e escreva abaixo o nome de um filme antigo que seja mudo. Também vocês que têm que pesquisar, certo? 4. No recreio da escola, como você e seus amigos brincam? Resposta pessoal. Então, você vai descrever como é que vocês brincam. Lá no centro de Fortaleza não tem mais nenhum cinema aberto, não. 5ª questão. Quais são os seus brinquedos favoritos? Você deve ter muitos, Em sua casa você possui algum brinquedo artesanal? Qual? Hoje quase não se tem esse tipo de brinquedo.
Sexta, atualmente é possível brincarmos nas ruas e calçadas de nossas casas? Vixe, por quê? Então você vai também dizer se é possível brincar ou não, né, nas ruas e calçadas e por quê. A gente sabe que as frotas de carros, né, aumentaram, o crescimento populacional aumentou, a violência. E tem a questão do computador, que hoje as crianças têm computadores, né, tablets. Então passam mais tempo em casa, né, brincando, do que na rua ou na calçada. Sétimo, os brinquedos e as brincadeiras antigas podem ser considerados patrimônios históricos culturais? Sim, sim, pois fazem parte da história cultural e social de um povo, certo? E aqui embaixo tem produzindo conhecimento. Primeiro, entreviste uma pessoa da sua família, pais, tios ou avós e pergunte sobre os antigos cinemas de Fortaleza, destacando como eles eram, peça para eles dizerem, né? Em que ruas se localizavam, que filmes famosos exibiram, e elaborar um cartaz com as informações que você conseguiu e apresentar para a turma, não tem como. Se você quiser fazer o cartaz, você pode mostrar, né? Você pode bater uma foto e enviar, tá certo? Pro WhatsApp da escola, da coordenadora. Então é isso, meus amores. Nossa aula termina aqui. História. Deus abençoe. Tchau.